Domingo, o México vão ser realizadas as eleições, não só presidenciais, mas renovação de uma parte do Congresso, alguns governos estaduais, mas o que todo mundo está focando, olhando, observando é a eleição presidencial. No México, o mandato do presidente é de 6 anos, desde a reforma constitucional de 1933, proibida a reeleição, e mesmo assim não pode voltar ao cargo, independente se reeleição ou não. Fez o mandato de 6 anos, acabou, chamado sexênio e tal. Desde lá, o PRI dominou todas as sessões presidenciais até o ano 2000, quando o PAN, o Partido de Ação Nacional, venceu com o Vicente Fox, venceu em 2006 com Felipe Calderón e em 2012 o PRI voltou com o Peña Nieto. Agora, no próximo domingo, tudo indica, todas as pesquisas indicam isso, lá só tem um turno, não tem 2 turnos, as eleições presidenciais, mas ele deve alcançar provavelmente até a maioria absoluta. E quem vai alcançar? O Andrés Manuel López Obrador. López Obrador é candidato por um partido, um movimento chamado Morena, Movimento de Regeneração Nacional, que foi um racha à esquerda do PRD, o Partido da Revolução Democrática, tal fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, filho do célebre presidente Lázaro Cárdenas, presidente do México em 1934, 1940 e tal. E o que isso tem a ver com o Brasil? Muito, muito. Né? O nacionalismo da América Latina no século XX, na sua primeira metade principalmente, está muito vinculado à questão do México. Né? A nacionalização do petróleo mexicano em 1938 e a criação da Pemex, aquela foi um marco histórico, tal, a expropriação petrolífera, na época justamente do sexênio de Lázaro Cárdenas, que aprofundou a reforma agrária, distribuiu 18 milhões e meio de hectares, nacionalizou o petróleo, as ferrovias, teve a coragem, nenhum país no mundo deu o aceite no passaporte, o único foi o México. A Leon Trotsky, quando estava na Noruega, não tinha nenhum país mais que queria recebê-lo. Ele recebeu no México, chegando no porto de Tampico, né, mandando um ministro recebê-lo e dizendo o seguinte: não se envolver em assuntos políticos aqui, mexicano. Ele foi morar no bairro do Coyoacán, lá na Calle Viena, número 45, onde 2 anos depois acaba sendo assassinado em agosto de 1940. Então o presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza o petróleo no momento da política da boa vizinhança do Roosevelt, quando o Roosevelt se comprometeu, os Estados Unidos, a não mais invadir os países da América Latina, que o fez diversas vezes, desde a Guerra Hispano-Americana, se for puxar o fio, desde a guerra contra o México na década de 40 do século XIX, né, naquela conjuntura, e isso levou depois alguns países na Segunda Guerra Mundial, né, após a Segunda Guerra Mundial. Sigo o exemplo mexicano, entre os quais o Brasil em 1953, a 3 de outubro, com a criação da Petrobras e tal. Então o México sempre foi um referencial com a América Latina, muita preocupação com tudo que estava ocorrendo, as missões culturais, a arte mexicana e tal. E em 1982, quando a situação econômica estava difícil aqui no Brasil, no governo Figueiredo, o México ajudou a situação brasileira a piorar ainda mais, porque em 82 suspende o pagamento da dívida externa. O México estava com a corda no pescoço e nacionaliza os bancos, na época do presidente López Portillo, que é de uma irresponsabilidade absoluta, e isso teve uma repercussão devastadora na América Latina. Curioso, agora, em 2018, tivemos eleições na Colômbia, né, com a vitória de um candidato de direita, e eu insisti aqui que não é uma tendência da América Latina. Quem fala isso não sabe o que fala. Na verdade, é um fato restrito à Colômbia. E o que vai acontecer no domingo no México? Vitória de López Obrador, um candidato de esquerda. Significa que é uma tendência da América Latina para a esquerda? Evidente que não. É um fato restrito. E por que isso é importante para o Brasil? Porque ele vai alterar a política econômica. Vai ter a questão do petróleo, as relações com os Estados Unidos. A tendência é ter uma turbulência no mercado internacional, mas ele só tomará posse em dezembro, né? Tal qual determina a Constituição Mexicana de 1917. Vamos aguardar.